Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por mais esse dia, por Ele ter nos guardado, por tudo que Ele faz em nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. Paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã, Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra do Senhor, a Palavra que nos abençoa, a Palavra que nos cura, que nos liberta, a Palavra que nos salva. Então vamos à Palavra do Senhor de hoje, que está em Deuteronômio 15:6, crédito com Deus. E diz assim a Palavra do Senhor: porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. O texto, ele revela um princípio e não um mandamento. É melhor emprestar do que tomar emprestado. E recomenda não tomar emprestado de outras nações, mas a lei previa o empréstimo e definiu algumas regras. Lá em Êxodo 22, versículo 14 e 15 diz que se tomar emprestado deve ter condições de restituir se houver perda ou se houver dano. Há coisas que se usa uma vez por ano ou uma vez na vida, como uma ferramenta, e às vezes é desperdício você comprar. Então, alugue, tome emprestado com alguém. E no segundo livro de Reis, no capítulo 4, também o profeta Eliseu, ele disse a uma viúva: tome vasos emprestados e não poucos. O melhor é dar. Emprestar, é servir, principalmente a quem pouco tem. Lá em Provérbios 19:17 diz que quem dá aos pobres, que não podem pagar, empresta a Deus, e Deus sempre devolve mais. Deus nos toma emprestado quando nós damos aos pobres. E ótima coisa é emprestar a Deus. O Senhor Jesus tomou emprestado um burrinho para entrar em Jerusalém. Tomou o barco de Pedro sem que Pedro o conhecesse, embora o Senhor seja dono de tudo. O Senhor diz que quem fizer a um pequenino, fará a ele, e ele nos enviará a devida colheita. Manifeste o seu amor aos pobres e tenha créditos com Deus. Irmãos, muito bom é podermos ajudar ao próximo, mas pedir sempre a direção para Deus antes de emprestar, antes de tomar emprestado. Deus sempre vai mostrar na palavra e vai te revelar o que você deve fazer ou não. Mas sempre que uma pessoa precisar da sua ajuda e você tiver essa condições de erguer, de emprestar, de dar a mão a um pequenino, faça com alegria. É muito bom podermos, porque se Deus nos dá condições, é para ajudar ao próximo também. Peça então sempre direção para Deus, para poder ajudar as pessoas a emprestar e, quando precisar, pedir direção para tomar emprestado. E nós temos assim crédito com o Senhor se alegra com as nossas atitudes, o Senhor fica feliz
porque nós estamos podendo ajudar as pessoas e mostrando assim o nosso amor ao próximo, que é uma coisa que agrada, e aí sim é um mandamento do Senhor que nós devemos amar ao próximo. Afinal de contas, o Senhor nos olha como filhos, como irmãos. Então que nós possamos cada vez mais ter esse crédito com o Senhor de ajudarmos o nosso irmão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai querido, pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo entendimento que o Senhor nos dá, que nada nos pertence, tudo é Teu, Senhor. E que devemos compartilhar também, Pai. Que possamos usar aquilo que o Senhor nos deu para abençoar a outras pessoas. E que possamos também, Pai, de acordo com a Tua direção e com a Tua vontade, tomar emprestado, Pai, para sermos abençoados por outros também, Pai. Nós temos que viver como família, como filhos Teus, dependentes única e exclusivamente do Senhor, Pai. Abençoa-nos, Pai, cada vez mais, nos dando mais para podermos sermos abençoadores de outros também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Fiquem conosco agora para assistir uma pregação que foi feita lá na nossa igreja, e Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Andar com Deus hoje é andar na palavra de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz Amós 3:3. Se você não estiver de acordo com a palavra, você não está andando com Deus. Mas andando na palavra, você está andando com Deus, conhecendo mais a Deus. Você é de Deus. Irmãos, existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Deus criou todos, mas nem todos reconhecem Deus como Pai. Então não são filhos. E por sermos de Deus, crendo, nós temos direito à herança, temos direito a promessas, porque os filhos têm direito à herança, têm direito às promessas. Tudo porque nós tomamos uma decisão. A nossa vida foi transformada, a nossa vida foi abençoada
fomos feitos filhos de Deus, com promessas de Deus, herança de Deus, porque nós tomamos a melhor decisão das nossas vidas. Qual foi essa decisão? De crer, aceitar o Senhor Jesus, de crer e aceitar e andar na palavra do Senhor. Uma decisão nos tornou filhos de Deus. E através dessa decisão, nós cada dia mais procuramos conhecer a Deus. Agora, nós só tomamos essa decisão da maneira certa, sabe por quê? Porque nós recebemos algumas informações. Nós adquirimos um certo conhecimento de Deus, um certo conhecimento da palavra. Isso fez com que nós tomássemos a decisão de aceitar o Senhor e andar pela palavra. Então foi o conhecimento da palavra que fez com que nós aceitássemos andar com Deus através dela e que nós aceitássemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Foi pelo conhecimento. Informações chegaram até nós sobre Deus. E por esse mínimo conhecimento, nós entregamos a vida dele e andamos segundo a sua palavra. E aí, o Senhor vai trabalhando em nós. De que maneira? Aumentando o nosso conhecimento. O conhecimento de Deus abençoa a nossa vida. E quanto mais conhecermos a Deus, mais abençoados seremos. Então trate de conhecer cada vez mais a Deus através da sua palavra, através da pregação, através da meditação na palavra. A Bíblia não é só para ser lida, a Bíblia é para ser examinada. O Senhor Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Então tem que examinar a Bíblia, conhecer Deus, como conhecemos no episódio de Jó. Nós conheceremos mais a Deus no episódio de Abraão, no episódio de Noé, no episódio de Davi, no episódio de Paulo, de Pedro, pela vinda do Senhor Jesus. Em tudo isso nós conhecemos um pouco mais a Deus, mais cresce a nossa fé, mais seremos abençoados. Porque aqui nesse versículo diz que todo mundo está aonde? No maligno, diz aqui. E que sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. O mundo não é do maligno, mas o mundo, porque o maligno não criou nada, mas o mundo está no maligno. O mundo não foi criado e não pertence a Satanás, mas está sobre a influência e o engano de Satanás. O mundo está comendo na mão do diabo. Satanás, o diabo, engana o mundo. Sabe por quê? Porque falta ao mundo a informação, o conhecimento de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus revela também quem é Satanás. O enganador mor. O mundo todo está com práticas contrárias ao Evangelho, porque estão sendo enganados, manipulados pelo inimigo, com prazeres momentâneos, com doutrinas, tradições e muitas vezes desobediência total à palavra do Senhor. O mundo sofre de um mal terrível, que é a falta de informação e de conhecimento de Deus e também do inimigo. Se as pessoas no mundo conhecessem mais a Deus, não se comportariam como estão se comportando hoje. Entendam, irmãos? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A desinformação de Deus destrói. A falta de conhecimento de Deus destrói, porque o inimigo engana e leva à perdição. Quem conhece a Deus de fato pela palavra, jamais rejeita a Deus. Quem conhece a Deus sabe que a desobediência à palavra trazem consequências gravíssimas.
Não é isso, é o entendimento de cada um tem seu livre-arbítrio, cada um pensa da sua maneira, cada um pratica da sua... Não é isso. Isso é engano de Satanás. Essa prática tem um preço altíssimo. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. É a morte eterna. Não é só a morte física, a morte do corpo. A pessoa perde a salvação, porque não conhece a Deus, porque é enganado pelo inimigo. Ele só destrói e o faz pela nossa falta de conhecimento de Deus, ou pela falta de conhecimento de Deus. João, e olha, só se conhece a Deus por uma fonte, que ninguém venha com filosofias, quando venha com conversa fiada. Só tem uma fonte verdadeira e segura de se conhecer a Deus, que é a sua palavra. João, agora é Evangelho, João 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10 ao 12 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Falta de conhecimento do Senhor. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O mundo foi feito por Deus, o inimigo não fez e não faz nada. O inimigo só destrói. E ele destrói através da falta de entendimento, de conhecimento, de informação a respeito de Deus. O mundo que foi feito pelo Senhor não o reconheceu e ainda crucificou o Senhor. Entendam, não conheceu. Se o conhecesse, irmãos, irmãos, seriam feitos filhos de Deus, como nós. O mundo é do Senhor, mas o mundo não está no Senhor. O coração do mundo está no engano de Satanás. Entendam? Só é filho de Deus quem o recebe, quem crê no seu nome, quem crê na sua palavra. Criatura de Deus não é filho de Deus. Só será se aceitar o Senhor e andar pela palavra. Só uma decisão, mas as pessoas não querem. Elas querem os prazeres mundanos, as distorções, os enganos, fazer a sua vontade e se contrapor à palavra do Senhor. Os filhos de Deus têm um poder. Sabe qual é o poder? O poder do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus nos traz poder, porque aumenta a nossa fé. Conhecer a Deus pela palavra nos traz bênçãos, porque nós agimos a nossa fé. Entenda, irmãos, poder de Deus, o poder do conhecimento de Deus aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Deus e pelo próximo, aumenta a nossa paciência, a nossa alegria, a nossa humildade, a nossa paz, o autocontrole, prosperidade. E o poder do conhecimento de Deus nos salva. Precisamos conhecer mais a Deus. Quando você não conhecia a Deus, a sua vida era um desastre. Estava caminhando para a perdição eterna. A partir do momento que você conheceu o Senhor, você aceitou o Senhor, começou a andar na sua palavra, e você vai ter a vida eterna, além do cumprimento das promessas de Deus, porque você é filho, e filho tem direito à herança. Promessa de Deus não é para ímpio, promessa de Deus é para quem crê nele, para quem crê na sua palavra. Deus, nós precisamos conhecer mais. Deus é gentil, Deus é longânimo, misericordioso, tudo isso você sabe. Deus é flexível, talvez você não saiba, mas Deus é flexível, Ele não é radical. Né? Lembre-se do caso de Ezequias, lembre do caso do oleiro. Né? Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe, Ele cria, Ele é o único Criador.
Deus, tem muito mais de Deus que nós precisamos conhecer. E Deus é a sua palavra. Nós conhecemos mais a Deus pela sua palavra. Você conheceu um pouco mais de Deus hoje, vendo como ele agiu no caso do Jó. Qual era o propósito dele no caso do Jó? Como ele abençoou o Jó, tirou o medo do Jó e deu tudo de novo para o Jó. Ele veio com uma receita dura. Mas Deus sabe a medida certa, irmão. Deus sabe que Jó suportaria e Deus sabe também que Jó precisava daquela dose. Entenda, irmãos. Conheça mais a Deus. Adquira mais o poder do conhecimento de Deus. E você vai ser cada vez mais abençoado pelo Senhor. Quando nós não conhecíamos a Deus, sofríamos, apanhávamos do inimigo. Mas agora nós conhecemos mais a Deus e pela palavra nós conhecemos também o inimigo. Antes eles nos batia, hoje quem bate neles somos nós, né? Como temos aqui, quando eu era martelo, quando eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu, né? Entendam? Precisamos conhecer cada vez mais a Deus, e a única fonte segura é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos mais o agir de Deus, o plano de Deus, você vai entender por que você passa por essa tribulação, qual é o propósito de Deus nessa tribulação, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus, tudo vai cooperar para o bem na sua vida, irmão. Então conheça mais a Deus, o plano dele, como ele está agindo, aonde ele quer te levar, qual é a sua missão, né? E viva melhor. Quanto mais você conhecer mais a Deus, mais você vai clamar seguramente a Ele e mais o poder dele vai se manifestar sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus,
caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom, nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.